Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 24º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós uma liturgia que trata sobre 3 características essenciais para a mentalidade de um discípulo, de uma discípula do Senhor. 3 características que estavam presentes no próprio Cristo. A primeira delas nós encontramos na primeira leitura, que fala sobre o servo sofredor, uma leitura já conhecida, né, da Semana Santa. Um homem que, seguindo o projeto divino, acaba por ser caluniado, perseguido, maltratado, rejeitado, mas que permanece fiel ao Senhor até o fim. Essa figura é a figura do próprio Cristo. Os primeiros cristãos já trabalhavam com essa realidade. É uma profecia que falava a respeito de Jesus. Jesus viveu essa realidade na cruz, em toda a sua paixão, morte e também na sua ressurreição. O problema é que muitas vezes nós, discípulos, não queremos viver, não aceitamos viver. Lógico que ninguém tem que querer viver tudo isso, mas quando vivemos, infelizmente, em algumas situações isso acontece, nós não queremos, nós não aceitamos, nós desistimos. Por exemplo, alguém que fala mal da gente na comunidade, então já queremos desistir de tudo, largar a igreja, porque a gente tenta fazer o bem e as pessoas falam mal de nós. Ou mesmo ao tentar fazer algo bom, que talvez seja mal interpretado, incompreendido, e aí nós já falamos: não vou mais fazer o bem, tá vendo? Não adianta, é besteira, desistimos. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, uma fidelidade a toda a prova. Esse é o caminho que Cristo fez, esse é o caminho que nós cristãos precisamos fazer. Precisamos ser fiéis em todas as situações. Segunda característica da mentalidade do discípulo, da discípula, está no Evangelho, que é esta realidade de olhar além daquilo que é material, olhar para o espiritual, deixando de lado, portanto, então, a nossa vida acomodada, para viver uma vida que é nossa, mas entregue a Deus. Uma vida que deixa de lado, renuncia a alguns confortos para poder fazer a vontade de Deus. Isso, as 3 características, nós vamos perceber, são bem ligadas umas às outras. Veja, já falei diversas vezes que a figura do Messias, ao longo da história, para os judeus, ela foi um pouco se modificando. No tempo de Jesus, devido a diversas dominações, a diversas invasões e dominações por parte de alguns impérios, o Império Babilônio, Persa, Grego e, por fim, o Romano, foi criando uma mentalidade de que o Messias seria um homem como Davi. Queria restaurar um grande reino de Israel, um reino que muitas vezes seria material,
apenas o ponto de vista material, não espiritual. Portanto, quando Jesus ele pergunta: "E vós quem dizeis que eu sou?", Pedro responde: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo". E em um outro evangelho vai dizer ainda que foi inspirado por Deus que ele responde. Mas Pedro mostra que, junto com todos os seus discípulos e com toda a multidão, eles ainda não entendem esse messianismo de Cristo. Eles ainda acreditam naquela figura de Messias que esperavam. Então Jesus vai ensinar. Em primeiro lugar, ele proíbe que eles falem sobre ele ser o Messias, porque senão todos entenderiam errado, já imaginariam ele como um rei que governava um reino e queria vencer o Império Romano a partir da espada, a partir do poder. Então, não. Ele começa a ensinar que tipo de Messias ele vai ser. Eu vou ser rejeitado, vou ser perseguido, vou ser maltratado, vou morrer e depois de 3 dias vou ressuscitar. E Pedro, justamente com essa mentalidade errada, uma mentalidade materialista a respeito do Messias, chama ele de lado e repreende. Então Jesus repreende a Pedro na frente de todos, não por vingancinha e esse tipo de coisinha que nós muitas vezes temos, mas para ensinar. Afasta-te de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Ou seja, a visão materialista, a visão mundana, faz com que a pessoa não enxergue algo muito maior do que ela. Não enxergue com os olhos da fé, com os olhos do coração. Jesus não era apenas um rei, queria reinar sobre um pedaço de terra lá na Palestina. É muito maior do que isso. O reino de Deus, o reino que abarca todas as realidades visíveis e invisíveis. É muito maior do que essa mentalidade que sempre a mentalidade materialista é pequena, é encurtada. Então Jesus tem que aos poucos ir ensinando os seus discípulos. Nós também temos essa mentalidade muitas e muitas vezes. Nós permitimos que essa mentalidade dos homens, essa mentalidade mundana, vai entrando no nosso coração. Então, aos poucos, na nossa hierarquia de valores, na ordem de valores que existe no nosso coração, nós diríamos primeiro Deus, depois a minha família, depois as pessoas que amo, os amigos, ou seja, os valores essenciais. A gente vai deixando que a mentalidade materialista tome conta. Daqui a pouco, já estou deixando de lado a minha família para fazer hora extra, porque quero trocar o celular, porque quero trocar o meu carro, porque quero trocar os móveis em casa, a televisão, enfim. Vou começando a fazer hora extra, já não consigo mais nem mesmo participar da missa no final de semana. Por quê? Porque estamos começando a ficar presos nessa mesma mentalidade materialista. E o Senhor... E vamos acumulando, queremos acumular, ficamos acomodados, queremos cada vez mais buscar o nosso conforto e pensar mais apenas em nós, na nossa casa apenas. E o Senhor disse, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. A mentalidade materialista nos ilude achando que isso significa amar a nós mesmos, ser bom para nós mesmos. Mas e o risco de perder a vida eterna? Será que isso é bom? Será que isso é amar a si mesmo? Ou será que isso é se enganar? É deixar que a mentalidade que Satanás traz, de nos dividir, de nos apartar do Senhor, que é a mentalidade do mundão, da sociedade de hoje, prevaleça sobre o nosso coração. Então nós temos que nos perguntar qual é a forma como nós vemos a vida, Cristo, tudo que acontece ao nosso redor, com os olhos espirituais ou com os olhos, com um pensamento materialista. Por fim, a terceira característica que está ligada a essa também diz respeito à concretização da fé pelas obras,
a expressão da nossa fé por meio das obras. Jesus é muito claro quando ele diz, se a fé não se traduz em obras, aliás, a carta de São Tiago vai dizer, né? Se a fé não se traduz em obras, é uma fé morta, estéril, que não produz frutos, que nos deixa estáticos, parados. A fé viva é uma fé que mexe conosco, que nos faz estar na obra de Deus, é uma fé dinâmica e que, portanto, imprime em nós um dinamismo, mexe conosco. Aliás, a palavra dinamismo, dinâmico, vem de dínamos, que vem de uma raiz grega e que também se diz respeito à força do Espírito no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: "E descerá sobre vós a força, o poder do Espírito Santo." Esse poder vem da palavra dínamos. Portanto, quando eu não permito que o dinamismo do Espírito Santo mexa comigo, me faça sair do lugar, sair de mim mesmo e ir realizar as obras de Deus, quando não permito que a minha fé se traduza em obras, gere frutos, então eu estou abafando a ação do Espírito em mim. Estou abafando a voz do Espírito que fala comigo a todo instante e me inspira a fazer e não a ficar parado. Aliás, é interessante perceber que uma das expressões do Espírito, uma das imagens que fala a respeito do Espírito Santo é o vento. E cada imagem traz um ensinamento a respeito das características do Espírito, né? A pomba, o fogo, a água, o ar e assim por diante, né? O óleo. Mas hoje é interessante trazer a realidade do vento, que é o quê? O ar em movimento. O ar em movimento. Em diversos momentos da Sagrada Escritura, quando Deus age, quando o Espírito age, ou é uma brisa leve, ou é um vento impetuoso, mas o movimento que não nos deixa ficar parados, o movimento que nos faz realizar a obra de Deus. Jesus ele diz no Evangelho de João: "Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho." Se somos seguidores de Cristo, nós precisamos entrar nesse trabalho, nessa dinâmica, e permitir que esta dinâmica nos dinamize, dinamize a nossa vida, nos movimente. Então, fé acomodada é fé estéril, é fé sem vida, é fé que não produz obras. O próprio São Tiago vai dizer muito bem na segunda leitura, o autor da carta de São Tiago vai dizer muito bem, o que adianta você falar para a pessoa que está com frio? Vai, meu amigo, em paz e vista lá uma roupa, se aqueça do frio, se a pessoa não tem essa roupa. Que tipo de fé é essa? A fé se traduz na concretude da vida. A pessoa chega com fome, você fala: que acabe a sua fome, mas não dá nada para a pessoa comer. Isso não existe. As obras estão aí. A todo instante o Senhor nos interpela com as suas obras. Ajuda ao próximo, ajuda em casa, sair de nós mesmos para amar o meu irmão, para amar o próximo. Aquele dia que você está cansado e aquela pessoa manda aquela mensagem, você chega: "Poxa, vou chegar em casa, vou dar uma relaxada", e aí vem aquela mensagem que diz: "Será que você pode me ajudar com tal coisa?" É a obra. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: que tipo de fé nós temos? Que tipo de mentalidade nós temos? Será que nós temos uma fé acomodada? Uma fé morta? Ou uma fé que se traduz em obras? Que gera frutos de transformação, de conversão, que alcançam não somente a nós, mas a todas as pessoas. Que o Senhor nos ajude a ter estas 3 características essenciais da mentalidade de um discípulo. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.